Eu estou aqui com a professora Débora Seneme Gobi, que é a diretora. Ela tem sorte de ser diretora de uma das melhores escolas públicas do estado de São Paulo. Eu tenho uma satisfação enorme e a emoção de estar aqui. Eu me lembro naquela época, professora, que os alunos que saíam daqui entravam na Universidade de São Paulo, entravam no ITA, entravam nas escolas de medicina, praticamente direto, porque a escola tinha um nível muito bom. Como é que está a qualidade da educação pública hoje? Como você disse, aquela época era diferente, a escola era mais elitizada, né? Poucos tinham acesso à escola. Agora ela foi democratizada. E com a implantação da progressão continuada, onde os alunos passam de uma série a outra, sem reprovação, né? Com conhecimento ou não, basta que ele esteja presente na escola, o aluno chega ao ensino médio com uma defasagem de aprendizagem. Tá? Então, o ensino público ele está comprometido por isso. É claro que naquela época tinha exames de admissão, né, professora? Eu me lembro, eu saí do chamado grupo escolar, que eu ensino o primeiro ciclo do ensino fundamental, num grupo escolar público, e prestei um vestibulinho para entrar aqui, assim como outras crianças de Campinas fizeram o mesmo. Então quem entrou aqui já passou por um processo seletivo. Hoje, naturalmente, a gente tem crianças que vêm de todos os lugares, cada qual fez o seu ensino fundamental de uma forma e tal. Vocês têm que, naturalmente, conviver com essas diferenças. E como é que vocês fazem para equalizar a formação dessas crianças que vêm com, vamos dizer, níveis diferentes, até do ponto de vista social, econômico e cultural? Olha, para equalizar é muito difícil, né? O que a gente tem que fazer é procurar atender todos, cada um no seu nível. A Escola Cultociência tem 1.200 alunos, tá? Todas as escolas que não têm ensino médio, que são das escolas da prefeitura e do estado, o Cultociência recebe, e aluno de escola particular também. Atendemos aqui mais ou menos os 90 bairros de Campinas. Temos alunos até de outros municípios, tá? Então, cada um vem com uma bagagem. Essa é a dificuldade, como lidar com essa bagagem. Numa sala de aula com 40 alunos, o conteúdo, a capacidade, o que eles trazem é diversificado, é muito diferente. E como é que está o nível de formação e a capacitação dos professores para fazer frente a toda essa mudança que acontece em nível da ciência, da tecnologia, as redes sociais, aquilo que se faz nos sistemas de comunicação modernos hoje? Os professores estão acompanhando? Eu acho que existe mais resistência em atender às mudanças tecnológicas os professores mais antigos, né? Os mais novos já vêm com essa bagagem tecnológica já. Aqui mesmo na escola nós implantamos um conselho de classe série que é informatizado, porque os professores mais antigos eles resistiram a ter que digitar uma nota, né? Sim. E agora eles entregam nota por e-mail, né? Não é nem disquete, agora é por e-mail, vem com pendrive. Para implantar isso aqui no Cultociência, nós tivemos muita dificuldade. E eu falei com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, o professor Vorvald. Tem um nome difícil ele, né? Professor Herman. O professor Herman me pareceu como uma pessoa que vem da Unesp, tem experiência acadêmica, tudo. Me pareceu que ele está entendendo os graves problemas pelos quais nós passamos no ensino público. Por exemplo, os salários inadequados, né, precisando melhorar o salário dos professores, aquela política de abono para apenas uma parte dos professores e não para o conjunto dos professores, a questão da qualidade dos laboratórios, da infraestrutura, enfim, os problemas do próprio aluno, né, que vem de famílias diferentes e tudo. E ele está disposto, segundo eu pude compreender, a atacar cada um desses problemas para resolver a questão da escola pública. A senhora acha que essas questões, sendo resolvidas gradativamente, mas progressivamente, colocam de novo a escola pública no nível elevado que o Colégio Cultociência já teve? Olha, em questão de educação, tudo é demorado. Educação não é como construir uma ponte, que em poucos meses até lá você tem, né, a obra pronta. A educação ela é um processo contínuo e longo. O professor Herman esteve aqui no Cultociência e ele está indo no estado de São Paulo inteiro, ouvindo todos os professores, diretores, supervisores e funcionários. Certo. Nunca nenhum secretário
desde quando me conheço por funcionária pública estadual, teve essa postura que esse secretário está tendo. Tá? Então existe boa vontade, sim, tá? Em mudar a política pública. Por exemplo, a qualidade dos laboratórios do Coutociência está boa, do ponto de vista física, biologia, química, etc? Olha, os nossos laboratórios foram todos reformados. Poucas escolas do estado de São Paulo têm 3 laboratórios, um para cada disciplina, de física, química e biologia. O governo tem destinado, na medida do possível, material para esses laboratórios. A Escola Coutociência, podendo, né, a APM, a Associação de Pais e Mestres, contribui na necessidade do professor para um material diferente, para uma aula diferenciada. Então, perfeito, a escola dispõe desse material. Quanto que a senhora gastou para fazer essa reforma toda? Ficou em 4 milhões de reais, um pouquinho mais de 4 milhões de reais. Que é um valor significativo. Que não foi reforma, né? Foi um restauro. O restauro, ele é mais caro que uma reforma. Tá certo. Porque envolve arquitetos, pessoas estudiosas, tem que ter aprovação do CONDEPAC, do CONDEFAT. Certo. Então a FD, o órgão responsável pelas obras de reforma e restauro do Estado de São Paulo, ela que contratou pessoas especializadas para estarem aqui no Coutociência e fazer um estudo minucioso para preservar a história da escola e a característica da escola, do prédio escolar. Bom, professora Débora, eu acho que a gente tem, como sociedade, de ter uma esperança. A esperança é de que a educação seja verdadeiramente uma prioridade. E no caso da escola pública, que essa seja a prioridade de todas as prioridades na educação. Eu imagino que aquilo que se fez aqui no Colégio Coutociência e em outras escolas, como Carlos Gomes, etc., sejam uma referência para melhorar todas elas. Por quê? Porque a escola pública absorve grande parte das comunidades e as grandes maiorias, onde estão os filhos das pessoas que não têm condições de pagar o ensino em outros lugares. A senhora acha que a gente pode ter uma esperança fundada mesmo de que a escola pública possa ser resgatada em sua qualidade e ter a confiança de toda a sociedade brasileira? Eu acredito sim, eu acredito porque a partir do momento que as pessoas se conscientizarem que o problema da educação não é só da educação, o problema da educação não é só da escola, o problema da educação é um problema social. Certo. A sociedade tem que se conscientizar que ela tem que estar presente na escola também. Empresários, o governo, todos têm que participar. O que a escola precisa é de um atendimento psicológico, de um atendimento de um psicopedagogo, de pessoas especializadas. O professor não dá conta disso. Ele tem que cumprir o conteúdo dele. É verdade. Eu tenho notado, ano a ano, a quantidade de alunos vem subindo com problemas psicológicos, de depressão, de fobia. A gente tem notado isso aqui, mas a escola não está preparada para lidar com esse tipo de problema. Certo, mas isso não significa que ela não esteja atenta para encaminhar, detectar os problemas e encaminhar. Então, aí é que está, falta política pública voltada para isso. Então a gente precisa reformular muita coisa na escola. Sim. O professor, ele sendo bem remunerado, tendo a oportunidade de fazer cursos que atualizem o seu conhecimento, às vezes você pode ter aula num barraco, mas se o professor é bom, se existe um computador lá que permite o aluno acessar o mundo através daquele computador, se existem laboratórios que permitem ele conhecer as ciências de uma forma geral, se ele conhece matemática e português, a chance dele se dar bem na vida é muito grande. Por isso eu confio na capacidade dos governos, dos professores, dos dirigentes, de recuperar a escola pública como se fosse uma meta nacional. Eu agradeço essa escola pela formação, pelo rigor na minha formação, pelo acolhimento, pelo ambiente que tinha aqui, que era espetacular, né? E eu acho que vocês estão de parabéns por essa reforma, pela luta, pela continuidade da crença em torno da educação. Vou presentear você com seu histórico escolar. Oh, meu Deus do céu! Eu gostaria de parabenizar a todos os que são dessa escola, a todos os professores, todos os dirigentes que fazem a educação em Campinas e em toda a nossa região, porque são pessoas que entregam tudo o que eles sabem, tudo o que eles são
pela formação de outras pessoas. Muito obrigado. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão,